Ativos com receita recorrente e uma certa previsibilidade de receita, os fundos imobiliários são uma bela opção, fáceis de entender e de analisar para que você possa fazer a sua carteira previdenciária. Carteira previdenciária é aquela que você reserva para a sua aposentadoria. Meu nome é William Cruz e esse é o canal Dinheiro em Companhia. Se você não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição, deixa o seu like no vídeo e faz o seu comentário e acompanha a gente, tá? Para que o YouTube possa apresentar para mais pessoas, é interessante que você participe do canal e faça sua inscrição, tá? Para que ele entenda que isso aqui é um conteúdo relevante e possa passar isso adiante, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra. Eu estou fazendo apenas uma reflexão para que você possa escolher melhor quais investimentos você vai adotar, tá? Como você vai escolher, eu vou dar alguns exemplos aqui para que você saiba como você vai escolher, tá? 10 bons fundos imobiliários eu quero relacionar. Fundos imobiliários, o mais importante de todos é a diversificação, tá? Quando você vai investir em fundos imobiliários, você tem que pensar da mesma forma que você pensa quando você vai investir em ações. Você não pode colocar todo o seu dinheiro num lugar só. Por maior que seja a rentabilidade, você tem que distribuir o seu dinheiro de forma a se proteger de futuras intempéries do mercado. Então, entre 10 e 15 ativos, 10 e 15 fundos imobiliários, é a ideia mais eu consigo vislumbrar aqui. Eu acho que entre 10 e 15 fundos imobiliários está bacana. O que é melhor agora? Fundo de papel ou fundo de tijolo? O que é isso, William? Bom, fundo de tijolo é aquele fundo que produz duas formas de ganho. Então, o fundo de tijolo, ele me dá aluguel da renda, a renda com forma de aluguel, e isso entra todo mês, e tem a própria valorização daquele imóvel. Então, por exemplo, você vai entrar num fundo de tijolo que tem um shopping center. Esse shopping, ele se valoriza, o imóvel vai mudando de preço conforme a economia aquece e tal, não sei o que, enfim, você vai ter a valorização do imóvel. E tem também a rentabilidade que ele te dá a partir dos aluguéis. Então, quando a gente pensa em escolher um imóvel, a gente tem que pensar em 30, 50 anos. A valorização dos imóveis, ela acontece e o aluguel do imóvel também. Então, vai mudando conforme o tempo passa, certo? E o segundo, qual é o segundo forma aqui? O tijolo é o primeiro. O outro fundo imobiliário são os papéis. Esse aí é de médio e curto prazo. O primeiro, você tem a valorização entre 30 e 50 anos dos imóveis e a rentabilidade mensal. Agora, do curto e do médio prazo, a taxa Selic, o IPCA, é isso que vai te dar a rentabilidade. São os chamados CRIs, né? Certificado de Recebimento Imobiliário. Valoriza bem mais, é mais arriscado, né? Porque são recebíveis, tá? E a ideia aí é o longo prazo no tijolo e no papel é o médio prazo. A carteira diversificada sempre é a melhor proteção. Então, tijolo e papel, você faz a diversificação. Alguns fundos imobiliários, se você analisar bem, eles têm assim uma diversificação muito bacana, porque eles fazem, eles mesmos já fazem essa diversificação. Dentro de um determinado fundo você tem tijolo e você tem papel. É bem bacana de observar alguns deles, certo? Então, ainda falando sobre essa diversificação, alguns exemplos que a gente tem que dar a respeito do que avaliar na hora de escolher. Então, primeiro, você tem que ver o tamanho do fundo. Quanto ele tem de patrimônio líquido, quanto tem investido, quais os imóveis que tem. Então, são imóveis grandes. O dinheiro desse fundo é consistente. Existem fundos muito pequenos que isso não te dá tanta
segurança, tá? Então, o tamanho é importante. Segunda forma de avaliação é a liquidez. Quanto desse papel, desse fundo, foi negociado na bolsa? Quanto ele negocia por dia? Então, se eu quiser vender esse fundo, eu tenho gente procurando? Qual que é a demanda do mercado, certo? Então, eu tenho que ver também qual é o histórico de locação. Se tem vacância ou não, quanto que ele paga mensalmente, qual que é o histórico, pelo menos dos últimos 12 meses. O ideal é nos últimos 5 anos. E existem alguns sites muito bacanas aí de análise, né? Tem um que eu gosto bastante, é o Fundos Explorer, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Ele faz essa análise muito boa e muito detalhada, tá? Então, o histórico de dividendos é interessante, mas mais do que isso, é mais interessante ainda ver onde estão os imóveis, ou seja, qual é o portfólio desse fundo. O que é o portfólio? Portfólio é quais são os fundos. Então você tem que ter bons imóveis distribuídos em grandes capitais, centros de distribuição, centros comerciais, né? No caso dos shopping centers, grandes capitais, e distribuídos por vários estados, porque aí você causa uma diversificação, certo? E avalia também o preço sobre o valor patrimonial, que é o chamado P sobre VP. Essa relação preço que você vai pagar e sobre o valor patrimonial não pode ser muito alto. Quer dizer, o preço não pode estar muito alto em relação ao valor que ele tem de dinheiro, certo? Então, essa relação é importante na hora de você escolher um fundo. E quais são os setores? Aí você diversifica: lajes, shoppings, papéis, galpões logísticos e industriais, enfim, tem uma variedade boa aí, tá? Vamos lá, quais são os exemplos? Vamos colocar aí 10% do patrimônio em cada fundo, beleza? 10% em cada fundo. Eu vou relacionar aqui, vai ficar bem legal. 10% em cada fundo, então a gente montaria uma carteira. Isso aqui é só um exemplo, não é recomendação, tá? Não vai sair investindo depois aí e dizer que fui eu que recomendei, ok? Eu tô dando um exemplo, tá? Então a gente vai colocar 10% do valor em cada, ok? Quais são eles? Então o primeiro setor é o de shopping. O primeiro setor é o de shopping. Então eu diria aqui, ó, shopping center está descontado, né? Pensando aí no longo prazo, é uma boa hora de se comprar por causa da pandemia, tá? O impacto da pandemia fez com que caísse o preço. Então eu relacionei aqui o primeiro, que você pode até, é o VISC 11 e o XPML 11. Ok? São grandes, tem patrimônio grande, são shoppings, né? Então, dois exemplos, ok? O segundo setor seria o setor de lajes corporativas. Então, lajes corporativas, certo? E industriais. Lajes corporativas é o HGRE 11, certo? E educacional e comercial é o HGRU 11. Esse aqui, ele é educacional, logística, olha a diversificação, ó, logística, ele tem... a logística aqui é do Pão de Açúcar, bem legal, porque na pandemia teve aumento,
né? Teve até subscrição aqui, subscrição quando os acionistas ou cotistas têm o privilégio de comprar mais barato, mais cotas, né? Para aumentar o portfólio. Então eles lançam mais cotas, aí vem a subscrição, dá o direito dos cotistas que já têm cota comprar mais barato, e aí aumenta o patrimônio líquido o patrimônio do fundo, eles compram mais para alugar. Então o Pão de Açúcar motivou esse aumento e essa subscrição, certo? Então esse aqui é de lajes corporativas, muitos imóveis, muitos mesmo, ele é bem grande, tá? HGRE 11, e o HGRU 11 ele teve subscrição, ele aumentou de tamanho ainda, tá? Um outro grupamento aqui, esse aqui ele tem, são fundos logísticos industriais, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ALZR11 e o GGRC 11, certo? A previsibilidade de receita, por quê? Porque são contratos atípicos. O legal dos contratos atípicos, os contratos atípicos, eles... contratos atípicos. O que é isso? Eu não entendo nada disso, William. Contrato atípico são contratos com prazo mais estendido, são contratos de 30 anos e que tem assim, ó, a cláusula é assim, você quer sair do empreendimento, você quer deixar de ser locatário? Beleza, pode pagar o contrato inteiro, pode sair. Aí o cara tem que pagar os 30 anos, entende o que eu quero dizer? Então eles são atípicos por causa disso, tá? São contratos de mais de 10 anos, né? E para sair tem que quitar o contrato. Isso dá uma previsibilidade de receita. A previsibilidade de receita é muito legal porque ela dá segurança para o fundo de que ele vai receber, não vai ter vacância, tá? Então, o outro exemplo que eu colocaria aqui é da exposição ao IGPM, aí é o fundo de papel, HCTR também é muito grande, até lançou subscrição, tá? E o IGPM, que é o índice que o fundo está exposto, 40% dele está exposto em IGPM, tá? Um outro de papel é o FEXC 11, também do IGPM, também se expõe no IGPM. O Iridium, ele é grande também, IRDM 11. O Iridium longo prazo, esse aqui não é esse é longo prazo. Longo prazo, ele fez algumas subscrições também, teve subscrição. Ele é bem grande, dá uma boa, como é que eu vou dizer, segurança para o cotista, certo? Porque aumentou o tamanho do fundo e comprou mais imóveis. E o BSR11, ele é de um grande gestor, eu vou por aqui, tá? 4 aqui, ó. O BSR11. Esse é um prazo grande, ele é um fundo diversificado, ele tem papel, ele tem vários imóveis e um grande gestor, isso é interessante também, tá? Então seria mais ou menos isso, ó. De shopping, o VISC 11, o XPML, o segundo de lajes corporativas, HGRE 11, HGRU de educação e logística. Tem, quando ele fala educação, são universidades, tá? O terceiro aqui é os contratos atípicos, esse é muito interessante, ó. A ALZR11 e o GGRC, eles são contratos atípicos, né? Isso dá uma segurança muito boa e uma previsibilidade muito legal, tá? E aí também o HCTR, FEXC11, RIDM11 e o BSR11. Então nós teríamos aí esses fundos como sugestão para você montar uma carteira previdenciária, e aí você teria uma renda mensal,
tá bom? Essa renda mensal distribui 10% do seu patrimônio aí em cada fundo e beleza. Seria um exemplo de como você faria para fazer uma carteira previdenciária, certo? Isso é um exemplo, não é recomendação, tá? Você tem que avaliar cada um deles. Vai lá no Fund Explorer, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Obrigado por estar até aqui. Faz a análise antes de comprar. Não estou recomendando compra. Obrigado e até o próximo, hein?